Bom, gente, então, como o pessoal estava falando antes, né, a ideia é falar um pouquinho sobre o Ikigai e o Personal Mapping, e como eles podem ajudar dentro do nosso planejamento de carreira. Então, me apresentando rapidamente, assim, né, então, eu sou a Roberta, eu me considero uma pessoa de pessoas, tanto na trinca quanto na vida. Eu acho que as relações entre as pessoas, para mim, é a coisa mais significativa que existe, né? Então, tá batendo com todo todo o meu propósito. Coisas que eu acredito e valorizo, então, né? O olho no olho, o aperto de mão, o tom de voz, por mais que nesse momento seja muito remoto tudo isso, eu acho que existem coisas que auxiliam muito dentro das nossas relações. Sou entusiasta do trabalho colaborativo, né? Então, todas as coisas que eu busco fazer, eu sempre tento ter este olhar do colaborativo e do todo. Também é amante do universo da tecnologia, né? Eu digo que às vezes a gente entra nesse mundo e um bichinho nos morde e é difícil a gente conseguir sair, por mais que a gente faça às vezes milhões de transições, como eu fiz, sei lá, trabalhei na área de tecnologia e depois eu fiquei fora da tecnologia por uns 8 anos e acabei voltando, assim, então às vezes tem uma paixão ali quando vê a gente retorna. Eu tô sempre disposta a juntar pessoas, trocar conhecimento, é uma das minhas grandes paixões, assim, trocar, né? Então, fico muito feliz de estar aqui por isso. Começando a entrar um pouquinho dentro desse tema, né? Eu sei que quando a gente fala de carreira, muitas vezes, em várias apresentações, vocês já devem ter visto essa frase, né? Que é da Alice no País das Maravilhas, né? Que é onde o gato diz, para onde você quer ir, né? E ela disse, eu não sei, então, se tu não sabe para onde tu quer ir, qualquer caminho serve. E eu acho que muitas vezes na nossa vida a gente está o tempo todo, né, cheio de informações, recebendo coisas por todos os lados, assim, e às vezes é tanta opção, é tanta coisa que fica difícil a gente realmente saber o que a gente quer e como é que a gente pode escolher no meio de tudo aquilo ali. E aí existem formas da gente poder parar, olhar, analisar, refletir, que talvez nos ajudem, né, a entender um pouquinho melhor para onde a gente quer ir e aí também poder estar olhando para esses caminhos, assim. Então, a minha ideia é poder, né, através dessas duas ferramentas e mais algumas outras coisas, tentar de alguma forma ajudar. Eu espero que contribua e porque para mim foram coisas, como eu falei antes, assim, né, que quando eu olhei eu disse assim, nossa, isso teria me ajudado bastante, então eu espero que possa ajudar outras pessoas. Então, vou começar falando um pouquinho, né, sobre o Personal Mapping, que ele é o nosso mapa pessoal, né? Ele é uma prática do Management 3.0, mas ele vem, né? Ele deriva dos mapas mentais. E ele tem como objetivo uma forma de poder compartilhar informação sobre uma pessoa. E também, né, quando a gente está fazendo o nosso mapa mental, o nosso mapa pessoal, é uma forma da gente estar podendo compartilhar a nossa vida. Então, dentro do Management 3.0, ele tem um intuito muito grande da gente poder sair um pouco só daquela relação profissional e poder criar conexão entre as pessoas, né? Então, ele pode ser usado de diversas formas, dentro de um team building, dentro de um onboarding, como um quebra-gelo, para que as pessoas possam se conhecer um pouco melhor. Pode ser as pessoas fazendo o seu próprio, pode ser alguém tentando fazer o teu e aí depois sendo complementado. Então, já vi até mapa pessoal em 3D, então a galera acaba sendo bem criativa sobre o tema. Mas vou trazer um pouco qual é a ideia. E aí, quero trazer a reflexão, assim, né? Se olhando para isso, vocês conseguem enxergar o seu mapa, né? Às vezes, algumas coisas na hora que a gente olha já começam a brilhar ali. Então, como que funciona, né? Ou como é que a gente cria o nosso mapa pessoal? Então, a gente vai colocar o nosso nome no centro, e aí, ao redor do nosso nome, a gente vai ter pelo menos 8 categorias, né? Que seria casa, educação, trabalho, hobbies, família, amigos, nossos valores e nossos objetivos. Mas, se a gente entender que existem mais categorias dentro da nossa vida, a gente vai expandindo e criando essas novas categorias. No momento que eu tenho todas as categorias, eu começo a abrir essas categorias e dizer o que está lá dentro dessas categorias, né? Quais são os meus hobbies?
quem são os meus amigos, né? Quais são os principais, quais são os não tão principais? E aí abrindo esse leque, e isso vai trazendo para a gente uma visualização da nossa vida nesse momento, né? Às vezes a gente pode... Eu já fiz em alguns retiros ou eventos que eu participei que tem mais uma pegada ligada a autoconhecimento, né? Onde a gente fazia uma coisa bem parecida com isso, mas que não era dentro dessa estrutura, né? Que é onde a gente chamava que era a árvore da vida. E aí, dentro dessa árvore da vida, a gente ia trazendo toda a nossa história, né? Tudo que foi acontecendo, e isso iam criando galhos, né? Onde a gente ia podendo, com o tempo, complementando com coisas. Então, a gente podia estar olhando tanto para uma questão do passado, né? O que já aconteceu em cada idade, quanto hoje, onde é que eu estou, e à medida que coisas forem sendo acrescentadas, a gente podia ir incluindo isso também dentro do nosso mapa. Então, aqui dentro, normalmente, né, quando a gente monta, a gente tenta olhar para o hoje, né? E aí, depois eu vou falar um pouquinho para vocês de como a gente pode pensar em olhar para o futuro. E aí, o Ikigai, ele é uma filosofia de vida, né? A palavra em si, ela é uma combinação de Ikiru, eu não sei falar direito, né, gente? Não deve ser assim que se pronuncia, mas é o Ikiru, que significa viver, com o Kai, que é a sensação do que se espera. Quando a gente junta essas duas palavras, o significado é uma razão para viver, né? E que muito é conhecido como o nosso propósito de vida, né? Então, o Ikigai, ele tem, dentro dessa filosofia, ela é uma filosofia de vida, né? Porque ela busca equilibrar todos esses campos que tem na nossa vida. Então, se a gente for olhar lá dentro do nosso personal mapping, né? Tudo isso que existe, ele busca um equilíbrio entre tudo isso, né? Para que a gente possa ter uma vida de mais realização, satisfação, e para que a nossa rotina diária ela seja muito mais satisfatória e nos faça bem. Então, aqui eu vou começar a trazer um pouquinho, né, de quais são as principais qualidades, né, as qualidades essenciais do Ikigai. Então, primeiro, ele é um desafio, né? E por que é um desafio? Porque não é uma coisa que a gente encontra do dia para a noite, assim, né? Então, às vezes, a gente pode sentar e, tipo, fui ali, fiz toda a tarefa, a gente vai olhar o passo a passo de como construir o seu Ikigai, mas é uma coisa que às vezes a gente vai ter que ir percebendo, a gente vai ter que ir testando, a gente vai ter que ir validando. Nós somos seres mutáveis, né? Então, assim, ele não é estático. Então, tem várias coisas ali dentro, que depois eu também vou trazer dentro do conteúdo, mas que faz com que seja realmente algo desafiador. Porém, quanto mais determinado em encontrar o meu Ikigai, mais facilidade eu vou ter de encontrar. Então, essas coisas, elas podem nos ajudar. E ele tem muito, né, como um objetivo a gente realmente passar a ter domínio e um crescimento pessoal, porque no momento que eu consigo encontrar ele, apesar de ser desafiador, né, ele vai ficando mais fácil com o passar do tempo. Ele é uma escolha, e aí ele é uma escolha muito porque eu sou o responsável, eu tenho autonomia e eu tenho responsabilidade de buscar ele. Então, não é alguma coisa que alguém veio e disse, não é uma coisa que é pré-determinada e vai ser assim, né? Não, a gente pode encontrar, a gente pode mudar, a gente pode validar, a gente pode testar, e sempre é uma escolha nossa. Ele exige, né, questão de comprometimento de tempo e de crença, porque muitas vezes quando a gente entende qual é o nosso propósito, a gente vai ter que tentar focar nele, né? Como é que a gente chega, como é que a gente coloca todas as categorias mais alinhadas com o nosso propósito? E isso às vezes é muito difícil, principalmente nesse mundo que a gente está, onde a gente recebe informação o tempo todo, onde tem 1000 oportunidades, onde eu nem pensava em fazer uma coisa, de repente surgiu algo. Então, assim, muitas vezes eu vou ter que dizer não para algumas coisas para tentar focar. Muitas vezes eu vou ter que passar a me envolver tempo com algumas coisas que estão ligadas, mais ligadas ao meu Ikigai, e abrir mão de outras coisas. Então, pode ser alguma causa, tá mais ativo em alguns grupos. Então, ele exige esse comprometimento. Mas, ao mesmo tempo, né, ele aumenta muito a questão do bem-estar. Por que isso, né? Tem algumas pesquisas que apontam que a falta de propósito
ela gera uma propensão à questão de doenças de saúde, né? É prejudicial à saúde, então ele causa algumas doenças. E por que isso, né? Porque quando a gente tem um propósito, a gente consegue ter uma vida mais leve, a gente consegue ter mais satisfação no nosso dia. Consequentemente, a gente tem menos estresse e também menos esgotamento. E aí, o fato da gente ter menos estresse e esgotamento evita com que a gente tenha problemas cardíacos, que a gente tenha sedentarismo e várias outras coisas que estão ligadas a diversas doenças, né? E, consequentemente, o risco de morte iminente. Então, agora a gente vai entrar em cada um dos itens, né? De como que a gente pode mapear o Ikigai. Só antes disso, eu vou explicar rapidamente, né? Quais são os principais aspectos que o Ikigai trabalha. Então, o Ikigai, ele tenta buscar esse equilíbrio, né? Ele na verdade, o equilíbrio do que eu amo, do que eu faço bem, do que eu posso ser pago para fazer e do que o mundo precisa. E aí agora a gente vai entrar realmente no passo a passo. Então, o primeiro passo é se questionar. E aí é se questionar sobre cada um daqueles itens ali que eu falei. E aí eu vou trazer para vocês algumas questões. Óbvio, pode ser que surjam muitas outras questões sobre esse bloco para cada um de vocês. Então, né, o que eu amo fazer? Quando eu falo sobre o que eu amo fazer, para algumas pessoas pode parecer super óbvio, para outras pessoas não necessariamente. Né? Às vezes a gente vem numa realidade, às vezes a gente vem numa batida onde a gente não tem muita escolha e a gente simplesmente faz porque precisa fazer e a gente nunca parou para pensar se aquilo realmente me traz prazer, me traz satisfação, como é que tá isso, né? Então, olhar para o que a gente ama, muitas vezes, é pensar o que a gente gostava de fazer quando a gente era criança, né? Ou naquele início da fase adulta, que era quando a gente não tinha compromissos, quando a gente não tinha tanta responsabilidade. Lógico que dependendo da história de cada um, né? Isso pode ser diferente, mas muitas vezes a gente, quando criança, a gente tem uma inocência maior. E aí a gente faz coisas verdadeiramente, a gente faz coisas porque a gente gosta delas. E tem alguns estudos que trazem, né, que quando a gente entra na vida adulta, a gente deixa de lado muitas dessas coisas que a gente tinha na nossa infância e que nos faziam super bem, porque a gente passa a olhar aquilo como isso é uma besteira, isso não serve para nada, qual é o intuito de eu estar fazendo isso? E é muito louco como muitas coisas ficam adormecidas ali, só que se a gente volta a fazer elas, a gente encontra novamente vários prazeres, né? Trazendo para vocês, assim, artesanato é uma coisa que a minha família, minha mãe é artesã, minha avó é artesã, então é uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida. E foi uma coisa que, com o passar do tempo, né, mundo profissional e tudo mais, desconectei completamente disso. E a pandemia me fez reconectar com isso. E é muito louco, assim, porque tu vê o quanto isso te leva para um lugar diferente, o quanto isso te leva para um lugar que te faz bem. Então, existem várias coisas, às vezes, que podem parecer muito bobagem ou que ficaram adormecidas e que realmente são paixões, são coisas que a gente ama. O que faz, né, no tempo livre e que te deixa feliz? Quais são essas coisas, né, que te trazem essa alegria? Se tu não tivesse nenhuma restrição de dinheiro, o que tu escolheria fazer? O que te traria prazer? Se tu não tivesse que te preocupar com o que as outras pessoas pensam, né? E aqui às vezes a gente entra muito naquela questão do senso do julgamento. O que eu escolheria? E quais são aquelas coisas que te deixam em êxtase, né? Que quando tu faz assim, tipo, fica com aquele super brilho no olho e feliz e realizado, né? O que eu faço bem? O que eu faço bem pensa, né? Quais são os teus pontos fortes, quais são as tuas habilidades, o que tu te orgulha de fazer bem, e aí dentro do que tu te orgulha, realmente não ter modéstia, né? Realmente olhar para isso. O que são as coisas que as pessoas costumam te pedir ajuda? O que eu posso ser pago para fazer? E aí aqui quais são as coisas que tu poderia trabalhar, mas também, né, às vezes que não é uma profissão exatamente, mas que pode te render dinheiro. E aí tem algumas coisas aqui que é legal a gente olhar, às vezes, lá no que eu faço, no que eu amo fazer, ou no que eu faço bem. Será que não tem coisas ali dentro
que poderiam ser revertidas em dinheiro e que daqui a pouco eu só nunca pensei a respeito, porque não parece fazer tanto sentido, né? Por exemplo, daqui a pouco eu tô lá nas coisas que eu amo fazer, jogar videogame. E aí, será que não tem alguém que pagaria para isso? Será que não tem uma empresa de jogos que pagaria para alguém estar testando o jogo? Então, às vezes, podem aqui existir N possibilidades que não foram pensadas de formas de ganhar dinheiro. Então, é importante colocar o máximo de coisas aqui dentro. E o que o mundo precisa? No que o mundo precisa é pensar, né? Quais são aqueles problemas do mundo que tu gostaria de resolver? Quais são as causas, né, que mexem com o teu coração? Quais são as notícias que te deixam abalado ou abalada? Como que tu acha que a gente poderia tornar o mundo melhor? E como e onde tu acha que tu pode agregar valor social? Então, é realmente pensar de uma forma bem mais ampla, né? E aí, né, pensei sobre todas essas perguntas, é hora da gente estar mapeando as respostas e organizando os pensamentos. E aí eu vou trazer o desenho do Ikigai, né, porque é a conexão destes pontos que formam o Ikigai. Então, o que eu amo e junto com o que eu sou bom em fazer, ele traz a minha vocação. E essa vocação, né, ela torna a minha vida mais agradável. O que eu sou bom em fazer, com o que eu posso ser pago para fazer, traz a minha profissão. E aí vem uma questão de uma vida produtiva. O que eu posso ser pago para fazer e o que o mundo precisa, ele traz a minha paixão. E aqui eu tenho uma vida plena e o que o mundo precisa com o que eu amo fazer é o que traz a minha missão, que traz uma vida significativa, né? Então, vai aumentando um pouquinho o nosso ciclo à medida que a gente vai conhecendo todas essas áreas e unificando. E o nosso Ikigai, o nosso propósito, né, a nossa razão de viver, ele é a união da nossa missão, vocação, profissão e paixão. Então, à medida que a gente vai colocando tudo isso escrito aqui dentro, pode parecer super complicado nesse momento, mas vocês vão ver que, à medida que tu vai olhando para aquelas coisas, vai clareando, sabe? Vocês vão ver que tem muitas coisas que se conectam e dizem assim, nossa, como é que eu nunca pensei nisso? É tão óbvio. Só que às vezes está ali escondido, né? Eu vejo, pelo menos para mim, assim, eu passei por muitas e muitas carreiras, assim, né? Então, eu comecei minha trajetória trabalhando com RH e fiquei 5 anos na área, saí, eu fui ter empresa, eu fiz eletrotécnico, eu tive empresa de bolo, eu trabalhei com artesanato, tudo que vocês puderem imaginar na carreira eu já fiz. E aí, quando eu vi, eu voltei para a área de pessoas. Por quê? Porque é muito estranho que, olhando para o passado, eu vejo que em todos os lugares, apesar de trabalhar em áreas diferentes, eu acabava me envolvendo sempre com os processos de recrutamento, com as problemáticas da empresa para tentar ajudar as pessoas. E todas essas coisas ali me mostravam um caminho que para mim não era nada óbvio. Talvez se eu tivesse olhado o meu Ikigai, né? E quando eu fiz, é muito louco porque ficou muito óbvio muitas coisas, assim. Teria sido muito mais fácil de eu olhar e dizer assim, nossa, isso aqui faz muito sentido, isso aqui é uma coisa que eu busco e como é que eu posso trazer isso para dentro da minha vida. E aí, né, eu acho que essa questão, avaliar se faz sentido, né, olhar para dentro do teu Ikigai e também, e aí aqui é onde eu trago o desafio, né, que é olhar para tua vida. Então, pega o Ikigai, qual é que foi o propósito que saiu lá, né? Pega esse propósito e olha para o teu mapa pessoal. Olha para dentro dele, olha para dentro de cada uma daquelas categorias e tenta ver o que eu estou fazendo hoje, tudo que eu tenho aqui dentro desse círculo, o que está conectado com esse propósito e o que não está conectado com esse propósito. E aí, a gente vai também passar por uma questão de testar caminhos, né? Então, como é que a gente testa esses caminhos? Primeiro, eu trago a questão do essencialismo, né? Que eu acho que ela é super legal, ela é super desafiadora também, não é nada simples. Mas muitas vezes a gente está tentando focar em muitas coisas ao mesmo tempo, né? E eu acho que a nossa vida nesse momento, ela é bem isso, né? A gente recebe informação o tempo todo de tudo, a gente tem 1 milhão de oportunidades, mas quando a gente faz isso, a gente despende energia para vários lados e anda só um pouquinho. Quando a gente tenta olhar por que é o principal, né? E o essencialismo, ele tem muito essa ideia, né? De como eu posso fazer menos,
mas gerar um valor muito maior, né? Focar muito mais em uma coisa que vá realmente trazer uma satisfação. Então, ao invés de eu estar correndo para todos os lados, como é que eu posso remover esses obstáculos para tornar essa execução mais fácil? Então, olhar para dentro desse mapa pessoal de vocês hoje e pensar assim, tudo que tem aqui é necessário? Será que tem coisas que eu posso tirar? Será que tem coisas que faz sentido? E aí, eles trazem também uma questão que eu acho bem legal. Para mim, foi assim uma pergunta que mudou muito a minha vida, assim. Que eles dizem, né? Se essa oportunidade não tivesse surgido, o que eu estaria disposta para fazer para conseguir ela? Né? E aí, isso faz, às vezes, a gente se dar conta do quantas vezes a gente só aceita coisas por aceitar e a gente não está pensando por que a gente está aceitando, né? O quanto, será que é aquilo ali? Será que não é? Então, essa pergunta ajuda muito, né? Entender se o que tá ali fui eu que escolhi ou será que chegou ao acaso e aí tá fazendo parte da minha vida porque alguém decidiu por mim e talvez eu não precisasse. E aí, tem uma ferramenta, né, que é do Design Thinking, que se chama o Plano Odisseia. E aí ela pode ajudar muito nessa questão de testar caminhos. Por que isso? Porque muitas vezes a gente precisa olhar para outras coisas de uma forma diferente da que a gente olha. Então, peguem o personal mapping de vocês, né? Olhem para o que tem ali, elimine o que não precisa estar ali naquele momento e pensa assim, daqui a 5 anos, o que eu gostaria que tivesse aqui dentro, né? Que é um pouco diferente do que tem, mas que está mais alinhado ao meu propósito. O que eu posso corrigir bastante aqui? Que rotas eu posso mudar? E se eu não tivesse absolutamente nenhuma restrição de dinheiro ou não me preocupasse com o que as outras pessoas pensam, o que eu mudaria daqui de dentro? Né? Uma coisa importante de trazer, e até foi uma pergunta, o mapa, o nosso propósito, ele muda com o tempo. A gente é mutável, né? Então, é legal até quando a gente for fazer todo esse exercício, que a gente faça, pode ser no papel, não tem problema, mas a gente possa pensar que isso vai mudar. E que a gente vai ir com o tempo, né, alterando ele. Porque também a gente vai testar, né? E aí agora é o próximo item que eu vou trazer. Né? Então, a gente experimentar na prática, ver se está fazendo sentido. Então, daqui a pouco, eu olhei para aqueles 3 caminhos ali que eu fiz. E aí eu digo, eu acho que esse caminho aqui é o que eu quero. Fez mais sentido para mim esse caminho nesse meu momento de vida aqui. Vou seguir ele. Gente, vocês acham que é assim, da noite pro dia mudei, tá tudo certo? Não, não é nada disso, né? Tu vai indo de pouquinho em pouquinho, tu vai validando, tu vai corrigindo rota. Então, tu vai vendo se aquilo realmente está fazendo sentido ou não. E aí, dentro disso, eu trago algumas coisas, né? Tem um teste, assim, que eles chamam de o teste do sábado de manhã, né? Porque acordei sábado de manhã e aí tu te pergunta, né? O que tu faz numa manhã de sábado quando tu não tem nada para fazer? Porque o teu Ikigai, né? O teu propósito de vida, ele tem que ser alguma coisa que te faça feliz mesmo num dia de folga, num dia que tu não tenha nada para fazer. Então, esse teste de rota, né, o momento que eu consegui enxergar ali a minha vida, né, esses caminhos que eu escolhi, esse meu mapa pessoal novo, né, com isso aqui eu vou eliminar, isso aqui eu vou continuar, isso aqui eu quero seguir. Eu olho para aquilo ali constantemente e isso é importante porque a gente vai vivendo, né, e o Ikigai, ele é viver aquilo. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai entendendo, porque às vezes eu pensei que uma coisa ia me fazer muito feliz e eu tô sofrendo com aquilo, porque aquilo ali eu descobri que na verdade não. Quando eu montei, eu achei que ia ser, mas agora que eu tô passando por aquilo ali, eu tô descobrindo que não faz sentido nenhum para mim. E quando a gente fala de carreira, muitas vezes é isso, né? Muitas vezes a gente se deslumbra com alguma coisa, pensando que aquilo vai fazer super diferença e que vai ser muito legal e que, né, a minha vida vai ser completamente diferente quando eu estiver fazendo aquilo. E aí, quando eu vou lá e faço, eu descubro que não tem nada a ver. Que não é isso. Não é isso que eu quero. Nossa, isso está me frustrando muito. E essas coisas mudam com o tempo, né? Dentro da antroposofia, eles falam que existem pontes que nos ligam a lugares
em determinado momento da nossa vida, né? E isso, para mim, pelo menos dentro da minha trajetória, foi ficando muito claro com o passar do tempo, né? Que tinha, às vezes, momentos onde eu estava conectada com um lugar, e muitas vezes até com a própria profissão, por uma questão de comodidade, porque eu queria estar num lugar que fosse perto da minha casa, porque isso facilitava que no final do dia eu ficasse perto da minha família, ficasse perto dos meus amigos, e, consequentemente, eu ficava mais feliz por isso. Em outros momentos, eu estava conectada num lugar porque, nossa, eu quis me mudar, eu quis casar, eu quis fazer várias coisas e eu precisava de dinheiro. E aí eu pensava, nossa, eu preciso de uma profissão que me dê dinheiro, porque é isso que vai me trazer prazer e vai fazer com que eu consiga chegar em determinadas coisas. E chegou num determinado momento, e principalmente, né, quando eu encontrei o meu Ikigai, que também mudou com o passar do tempo, onde eu olhei e pensei assim, nossa, eu preciso estar num lugar que esteja alinhado com os meus valores. Então, assim, isso, felizmente, para mim é uma coisa que seguiu, né? Hoje é isso que eu busco estar em um lugar que esteja alinhado com os meus valores, que esteja alinhado com as coisas que eu acredito. Mas isso muda, e a gente muda, e tá tudo bem, não tem uma escolha certa, né? Porque somos seres diferentes e somos seres em transição, então tá tudo bem. E eu acho que isso é importante, né? A gente entender que vai mudar sim, a gente vai ter que ficar corrigindo rota o tempo todo, e isso vai ser super importante. Mas é legal a gente pensar, né? O tempo todo assim, tô vivendo, tô olhando aquele meu mapa, tô seguindo tudo que eu desenhei. O que tá me incomodando? Tem alguma coisa acontecendo? Tem alguma coisa que eu não tô enxergando, né? Qual é a realidade por trás daquela coisa? Porque muitas vezes a gente também fica tão bitolado de que tem que chegar naquele lugar e tal, e que a gente esquece de estar olhando se aquilo realmente segue fazendo sentido ou não. Então é importante a gente ir fazendo esses testes. Monte um sistema de apoio, né? Nós somos seres sociáveis, nós precisamos de outras pessoas para poder evoluir também, né? Então, até ontem não, terça, eu fiz uma palestra que era sobre feedback, né? As outras pessoas, elas sempre podem nos ajudar a melhorar, a enxergar coisas sobre nós mesmos que a gente não enxerga, né? A gente tem muitos pontos cegos que atrapalham a nossa evolução. Então, eu trago aqui uma ferramenta, né? Na verdade, tem um livro que se chama Reach Out. E o que é o Reach Out, né? Reach Out, ele pode ter 3 significados dentro do inglês, né? Ele pode ser uma tentativa de me comunicar com alguém que tem o intuito, né, de ajudar ou de envolver essa pessoa em alguma coisa. Ele pode ser entrar em contato com alguém, mas ele também pode ser uma forma de oferecer ajuda e apoio. E aí, dentro desse livro, tem algumas coisas que eles trazem de como a gente pode ampliar a nossa rede, né? A nossa rede de apoio, as nossas conexões. Então, algumas coisas podem ser super simples, outras nem tanto, mas veio, né? Então, determinar com quem eu posso entrar em contato. Peraí, aqui, desculpa. Expandir a rede e criar conexão. Então, estabelecer e fortalecer, né, uma presença digital. Hoje a gente tem tantos meios de comunicação digital, né? A gente tem Instagram, tem LinkedIn, tem tantas coisas que podem expandir nossa rede. Pensar estrategicamente, né, sobre quem são as pessoas que eu já conheci, quem mais eu poderia fortalecer essa minha rede de relacionamento, quem os meus contatos conhecem e que poderiam fazer com que eu conhecesse essas pessoas. Será que não tem um mentor ali dentro, né? Alguém que pode me ajudar, alguém que já passou por uma transição ou por algo que eu estou buscando nesse momento? E aí, dentro disso, né, determinar com quem eu quero entrar em contato e superar esse medo, né? Eles trazem, a autora do livro, ela traz que ela tem um objetivo de, pelo menos uma vez por semana, mandar um e-mail para alguém que ela tenha dentro da rede de contatos dela, né? E aí pode ser a conexão da conexão, para ir expandindo essa rede e começando a criar, ampliar esse círculo, né? Então, criar um modelo de e-mail ou de uma mensagem para que tu possa mandar para essas pessoas e começar a se conectar e otimizar esses esforços, né? Para tanto a gestão do teu tempo quanto a gestão das mensagens que tu vai começar a ter. E aí, para finalizar, eu trago só os 5 pilares para aprimorar o Ikigai, né? Então, a Ken Moji, né, que é a autora do Conhecendo o seu Ikigai, ela traz que
Se todo dia de manhã a gente sentar e ler, né, e começar a internalizar esses pilares, a vida vai ficar mais fácil e, consequentemente, vai ser mais fácil da gente trabalhar o nosso Ikigai. Então, a primeira coisa é começar pequeno, e aí começar pequeno é, às vezes, focar no detalhe, né? Pegar lá aquela pequenininha coisa que eu fui lá e fiz, e, ao mesmo tempo, se libertar, e se libertar é aceitar quem a gente é, né? Não julgar o Ikigai que saiu, né? Às vezes a gente fica muito preso do tipo, ai, mas o que os outros vão pensar se esse realmente for o meu propósito de vida? Tá tudo bem, esse é o teu propósito de vida. E os outros não têm que... Tu tem que buscar coisas que te façam feliz, não que façam os outros felizes, né? Buscar harmonia e sustentabilidade, então pensar que a gente tem uma rede de apoio, também pensar que existe um mundo ao nosso redor, buscar alegria nas pequenas coisas, né? Então, aqui tem a questão de valorizar os prazeres sensoriais, né? Às vezes, passar numa rua que tá cheia de flores, sentir o aroma dessas flores e sentir prazer com isso, né? Quais são as pequenas coisas, sei lá, o passarinho que tá cantando aqui da janela. Então, essas pequenas coisas, elas começam a ampliar a nossa percepção e, ao mesmo tempo, conseguem nos trazer esse senso de aqui e agora, né? Então, é se concentrar no aqui e agora. E dentro desse se concentrar no aqui e agora, né? Encontrar o seu flow, assim, né? O flow, ele é aquele estado de quando a gente está completamente envolvido em alguma coisa, em alguma atividade que a gente está fazendo. Então, com o passar do tempo, quanto mais conectado, quanto mais envolvido, mais no aqui e agora a gente vai estar. E aí, eu trago para fechar, né, uma frase também do essencialismo, mas que eu acho que tem tudo a ver com o personal map, que tem tudo a ver com o Ikigai, né, tem tudo a ver com o nosso propósito, com todas essas conexões, que é o abrir mão de coisas boas para ficar com as coisas que são, as coisas poucas, né, mas que são extraordinárias. Eu acho que à medida que a gente consegue encontrar o nosso propósito, a gente consegue tirar coisas que deixam de fazer sentido e focar nas coisas que fazem mais sentido, que são extraordinárias na nossa vida. Muito obrigada. Fico muito feliz, mais uma vez, de estar aqui, né? Palestrar no TDC, principalmente na trilha de carreira, é uma coisa que está muito alinhada com o meu Ikigai, com o meu propósito. Então, estou realmente muito realizada por isso. Obrigada.